Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. São 10:01. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O Governo voltou a pedir para adiar o debate quinzenal por causa da situação em Coimbra. A confirmar-se, esta é a segunda vez que o debate é adiado. Estava marcado para ontem à tarde, foi adiado para amanhã de manhã. Agora o Executivo volta a pedir o adiamento. A informação foi avançada pela SIC, entretanto confirmada ao Observador por fonte oficial do Gabinete do Presidente da Assembleia da República. Face a este pedido do Governo, José Pedro Aguiar Branco vai agora consultar os partidos com representação parlamentar. O objetivo é encontrar uma nova data para o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República. E vamos agora até Coimbra, junto ao Mondego. Há ainda muita apreensão dos moradores por causa da pressão da água do rio sobre o dique. Esta manhã, na ponte do Açude, já se contabilizaram menos de 2.000 metros cúbicos por segundo, ou seja, a água volta a passar dentro do limite da cota máxima e tem estado a descer a cada hora que passa. Além disso, não chove desde ontem à tarde. São boas notícias para a população ribeirinha e permite, por isso, uma manhã mais calma. Em São Martinho do Bispo está o repórter Miguel Cordeiro, numa manhã com sol e com menos receios, mas ainda há preocupação com o regresso da chuva. Manhã mais tranquila na margem do Mondego, a margem esquerda. Estamos nesta altura em São Martinho do Bispo, na Junta de Freguesia de São Martinho do Bispo e de Ribeira de Frades. Comigo tenho a autarca, Laura Fonseca. Muito bom dia. Que ponto de situação nos pode fazer neste momento sobre a situação no Mondego e essa possível fragilidade do dique que tem sido descrita nos últimos dias? Bom dia. Continuamos a manter uma vigilância ativa, a controlar o caudal da água com todas as entidades, é-nos prestar toda essa informação. Vamos nos mantendo serenos, mas muito cautelosos, e é isso que eu posso dizer neste momento, é que continuamos com alguns receios, mas também temos que ter alguma serenidade. Sim. Foi desta freguesia que foram retirados utentes de lares, 3 lares vão continuar fora desta freguesia a dormir no pavilhão Mário Mexia. Sim, essa informação que eu tenho é que eles continuarão lá, pelo menos esta noite, a noite passada continuaram e a próxima noite também, até que seja avaliada toda a situação, mas é para manter para já, sim. Para além dos utentes dos lares, quantas pessoas têm mais ou menos neste momento retiradas de casa? 2 centenas delas talvez neste momento ainda estejam fora dos seus lares, sim. Grande parte encontrou soluções familiares, amigos, mas ainda assim alguns tiveram de ser acolhidos nas instalações da Câmara Municipal. Sim, tivemos acolhido. Tivemos na EB23 46 pessoas acolhidas, a EB23 Inês de Castro, e com Ribeira e Tabeiro foram 23, se eu não estou em erro, que lá se mantém, porque a escola EB23 Tabeiro é para as duas uniões de freguesia, para a Ribeira de Frades e para a União de Freguesias de Tabeiro também. Tem alguma situação mais crítica a nível de danos, estragos, alguma casa afetada por cheias, inundações? Diga-me se tem alguma situação dessas. Não, por inundação e cheias não temos nada. Tivemos sim pela tempestade, o vento e a chuva, mas propriamente por cheia ou inundação não tivemos. Que conselho é que deixa à população também para as próximas horas? Para se manterem serenos, mas com alguma preocupação, mas serenos, que as entidades tratarão de fazer a vigilância ativa para que nada lhes aconteça. Bem. Na noite passada todos fomos dormir e acordámos também hoje com essa informação da situação na A1. Que impacto é que isto tem para esta região? Terá muito, porque a nível de trânsito, não é? Vai ser desviado e muito aqui até pela nossa freguesia, passará se calhar algum aqui também um bocadinho pela nossa freguesia. Vamos ver, mas acho que vai ter muito impacto a nível do trânsito e da mobilidade em Coimbra e aqui também na nossa freguesia, sim. Laura Fonseca, muito obrigado por este ponto de situação feito em São Martinho do Bispo, nesta União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades. É uma manhã mais tranquila, temos escutado isto ao longo de toda a manhã, da população que temos escutado. Não chove, não choveu em nenhum momento desta manhã, espera-se sim chuva para o final do dia e aí voltam as preocupações.
A reportagem do Miguel Cordeiro em São Martinho do Bispo, em Coimbra. Entretanto, os meios para reparar o troço da A1 que ruiu ontem à noite em Coimbra já foram mobilizados. O Ministro das Infraestruturas já tinha garantido que os trabalhos iam começar esta manhã, mas avisa que vão demorar várias semanas. A informação é confirmada à Rádio Observador pela Brisa, fonte oficial da concessionária. Sublinha também que a A1 está cortada entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul em ambos os sentidos. O troço da A1 ruiu esta noite em Coimbra, horas depois da ruptura do dique no rio Mondego. O desabamento aconteceu no sentido norte-sul, num troço sobre o rio, ao quilómetro 191. Não há registro de vítimas. As imagens mostram uma grande fenda na estrada provocada pela força da água. O fotojornalista do Observador, Diogo Ventura, esteve no local esta manhã e agora está em direto neste Jornal das 10. Diogo, bom dia. Usaste um drone e captaste imagens que mostram bem a dimensão dos estragos. Como é que podes descrever aquilo que viste? Bom dia, Carla. Sim, só é possível captar imagens da destruição e da fenda através de um drone, e assim que coloquei o drone no ar consegui perceber que a fenda é muito maior do que poderia imaginar. Ora, o troço que desabou, como disseste, fica no sentido norte-sul e essa fenda atravessa as duas faixas dessa via. Portanto, falamos de uma fenda aproximadamente de 7, 8 metros, ou seja, quando vamos na autoestrada e vemos dois carros ao lado um do outro, ou dois veículos pesados, conseguimos mais ou menos ter a noção dessa dimensão, e a fenda tem, de facto, essa dimensão. A água ainda passa com muita força. A água ainda passa com muita força, Diogo. Sim, continua a passar com muita força e o caudal do rio está muito elevado. Dado o arrebentamento do dique, a água do rio Mondego acabou por se espalhar por zonas que antes não tinham água, mas são terrenos agrícolas, portanto não há qualquer tipo de habitação em risco. Mas voltando à fenda, tem uma profundidade também bastante considerável, e quando o rio efetivamente baixar ainda se vai notar mais. Mas além da largura da fenda, que falei há bocado das dimensões dos 7, 8 metros de largura, tem, e posso dar esta descrição bastante visual, tem a largura de 2 carros. A parte mais próxima do rio, onde a fenda é maior, tem aproximadamente esse tamanho. Como disseram há bocado, já começaram a chegar algumas retroescavadoras para começar a tratar deste problema, mas será algo difícil e que demorará várias semanas, certamente. Diogo Ventura, fotojornalista do Observador, vamos poder ver essas imagens de drone captadas e que mostram a dimensão dos estragos. O Diogo Ventura é um dos jornalistas do Observador que está em Coimbra. O Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinteluz, também esteve neste preciso local durante a madrugada e explica que o pavimento se deu por condições excepcionais. Estamos a falar de uma ruptura do dique que aconteceu exatamente onde tinha sido a monitorização nos últimos 12 dias e, portanto, em cima do viaduto. O viaduto não corre qualquer risco. Ao contrário do que vira a comunicação social hoje, o viaduto não corre risco. O que aconteceu foi que a ruptura no dique provocou um fluxo de água absolutamente anormal que está a corroer uma parte daquilo que são os inertes que estão a servir de suporte já depois do viaduto. Portanto, são condições absolutamente excepcionais que agora nos obrigam e nos mobilizam para soluções absolutamente excepcionais. O Ministro das Infraestruturas, que estava acompanhado esta madrugada do Presidente da Brisa e da Presidente da Câmara de Coimbra. Entretanto, a Proteção Civil alerta que os níveis da água no Tejo, na zona de Almorol, voltaram a subir durante a noite e que as próximas 48 horas exigem máxima atenção. Destaque também para Alcácer do Sal, onde a baixa voltou a inundar esta noite. O professor jubilado do Instituto Superior Técnico, Jorge Paulino Pereira, avisa que a auditoria das infraestruturas críticas pedida pelo Ministro Miguel Pinteluz pode demorar a ser concluída. O Ministro anunciou esta semana que mandatou o LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a fazer uma grande auditoria a todas as obras de arte e infraestruturas críticas do país. No explicador desta manhã, Jorge Paulino Pereira explica que a tarefa vai ser demorada e que a área a ser fiscalizada é tão grande que as responsabilidades técnicas têm de ser repartidas. A autoestrada A1 é a Brisa, é uma entidade privada.
As estradas nacionais e os aterros, por exemplo, das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, esse aí assim é o Estado. E depois temos também outra entidade que são as entidades municipais. Todos aqueles aterros ou até taludes que eventualmente se estão a estabilizar ou que têm risco de estabilização ao longo naquela zona toda mas não só no Mondego, em todo o país, não é? E isso, vamos deixar de histórias, quer dizer, é uma entidade de tal forma gigante, é um trabalho de tal forma gigantesco que não pode ser feito e, inclusivamente, iria demorar muito tempo. Uma operação muito complexa, é o que diz o professor jubilado do Instituto Superior Técnico Jorge Paulino Pereira. Foi ele o convidado desta manhã do Explicador. São agora 10h12, Carla. Que outras notícias marcam a atualidade antes do contracorrente? Destaque para a guerra na Ucrânia. Mais de 2.600 prédios de habitação em Kiev ficaram hoje sem aquecimento na sequência de um novo ataque russo. Moscou voltou a atacar a capital ucraniana durante a noite com 24 mísseis, 219 drones. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas, é o que diz o autarca de Kiev. Os líderes da União Europeia reúnem-se hoje num retiro na Bélgica. Vão discutir como aumentar a competitividade comunitária face aos Estados Unidos e à China. O primeiro-ministro português cancelou a participação por causa da situação de calamidade que se vive em Portugal.